Bom, pessoal, vamos para mais uma aula aí de fator de potência, né? Na verdade, nessa aula também vou fazer alguns avisos e passar algumas informações relativas aos trabalhos que vocês têm que fazer nessa disciplina, bem como as listas. Mas o primeiro tópico que eu vou falar é da lista de fator de potência. Eu estou aqui no Moodle de vocês. Se eu ativar a edição, que vai ficar igual de vocês. Então, tem uma listinha aqui de fator de potência, você vai conseguir acessar ela. Então, tá aqui essa lista. Atenção, eu quero que vocês respondam as questões de múltipla escolha justificando as respostas. Quem não justificar, não vai receber pontuação. E não tenta jogar no chat GPT para ele justificar, porque eu já sei todas as justificativas que o chat GPT dá para essa lista, tá? Eu já sei como é que ele escreve. Faz você. Você vai ter que fazer prova e o chat não vai fazer prova para você, tá bom? Então, sobre a lista, é isso. Se tiver dúvida, pode mandar e-mail, mandar WhatsApp, etc. Ou a gente tira quando retornar a aula presencial. Então, esse é o primeiro tópico, né? A lista de fatores de potência já está disponível. Temos o segundo tópico, que é esse trabalho aqui, trabalho de dimensionamento do sistema industrial. Utilizando o software Mel Select para a elaboração de um projeto de um sistema industrial, da escolha do aluno, deverá ser elaborado o projeto, entregando um breve relatório com diagrama unifilar e memorial descritivo, mostrando que os cálculos estão corretos. Necessária a utilização de no mínimo 3 motores, cada um com seu circuito de alimentação individual. O professor demonstrará em sala de aula a utilização do software. O trabalho deverá ser feito em trios e todos os componentes do trio têm que postar a solução no Moodle. Ok? Então, aqui estão as regras do trabalho. Tem um webinar aqui, esse link, que é de um professor, acho que na verdade é de um colaborador do software, e ele mostra como utilizar o software. Porém, eu também vou mostrar agora para vocês não terem dúvida. Então, eu vou só trocar a tela que está sendo compartilhada, vou mostrar para vocês. Ok. É, o software, pessoal, ele está disponível para vocês já, tá? Vou mostrar aqui. Então, aí a pasta que você já tem acesso é essa, né? Material do aluno, software. Tá aqui, ó, Mel Select. É só abrir essa pastinha e instalar aqui no arquivo setup, tá bom? Depois que você instalar, você vai conseguir acessar normalmente o software aqui. Eu já vou abrir e vou demonstrar para vocês, bem brevemente, como que vocês vão fazer. No webinar, que tem um vídeo aí no YouTube, tem mais detalhes. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais seu conhecimento, ele vai te pedir a língua, que aqui é a primeira vez que eu estou inicializando nessa máquina, tá? Tá aí o nosso software da Mitsubishi. Você vai criar um novo projeto. Caso aqui eu vou chamar de teste. Já coloca, ó, atenção, que isso aqui faz parte da avaliação. Tem que colocar o país, frequência, que é a frequência que a gente utiliza aqui no Brasil. Queda de tensão, tem a norma lá na BNT, né? Eu vou supor que chega na média tensão. Então, é 7%. Temperatura, não tem problema, né? Isso aqui depende da indústria. Enfim, colocar um OK. E vou abrir o projeto. Vai estar vazio, né? Não tem nada ainda. Vamos lá.
Bom, então aqui nós temos o software, já está aberto. O que você vai ter que fazer? Montar o diagrama unifilar de uma indústria, né? É basicamente aquilo que eu já comentei em sala de aula. Poderia passar para vocês fazerem projeto de uma instalação elétrica industrial em DWG, no AutoCAD, porém eu estou passando nesse daqui, que ele já faz os cálculos, né? E a gente está vendo a parte de cálculo toda na sala de aula, então é um software que vai automatizar esse trabalho para vocês. Porém, eu estou pedindo exatamente para vocês mostrarem que os cálculos estão corretos. Vou tentar deixar mais claro quando eu desenhar aqui. Bom, vou começar desenhando a alimentação da média, tá aqui. Você vai ter que fazer depois que você desenhar, ó, cada um dos aqui, ó lá, cada um dos componentes desse elemento, que é a alimentação da média, é tensão. Você tem que colocar uma tensão disponível aqui em Goiás. Vou colocar 3,8. Será avaliado, tá bom, gente? Capacidade, sobre isso aqui são dados da distribuidora. Você não precisa editar, mas se você editar também não tem problema. Aqui está o dispositivo de proteção, transformador. Ó, tensão secundária. Não é essa, né? 380. Esquema de aterramento, nós estudamos em sala de aula. Potência do transformador. Ó, a potência do transformador tem que ser adequada com os motores que você vai colocar na sua indústria. Eu vou colocar aqui um valor, 250 kVA, mas isso tem que ser revisado no fim do projeto. Tá? Corrente. E aqui os dados de impedância do transformador. Aqui tem o condutor, ó. Perceba que tem já o material, se é cobre, se é alumínio, etc. Também tem um condutor, tá bom? Perceba que aqui já tem até o método de instalação desse condutor. Vou mostrar isso quando eu colocar um condutor diretamente. Bom, chegou o transformador, chegou a subestação. Eu vou colocar aqui um condutor, esse daqui. Esse condutor aqui no software é como se fosse o barramento, tá bom? Então aqui eu conectei esse nesse condutor. Agora eu vou pôr um condutor vertical lá para ligar, por exemplo, um circuito de motor. Aqui o condutor, ó. No caso, aqui eu já vou trocar tudo para alumínio. Você perceba que não tem ainda a seção do condutor. Aqui também não tem. Por que que não tem? Porque ainda vai ser calculado. Mas você tem que definir o material. Aqui eu também vou pôr alumínio, tá? Não vou pôr cobre, não. Vamos dar tudo para alumínio. Vocês já sabem que esse é o condutor típico aí utilizado para projetos. E perceba que aqui também tem a distância, aqui 5 metros, 5 metros. Aqui eu vou pôr uma distância maior, 20 metros, certo? E aqui, ó, material de condutor, alumínio também. Então, tudo isso aqui tem que ser modificado por vocês. Tem, né? Perfeito. Então, agora aqui eu vou colocar o quê? Vou colocar... Opa, eu desconectei ele, ó. Deixa eu voltar. E desconectei foi tudo. Quando ele fica azul assim é porque está desconectado, tá vendo? Olha lá. Pronto, agora sim. Vou colocar um motor. Ó, tá vendo que tá azul? Ele tá desconectado. Está. Se quiser dar zoom, se você der o Ctrl e rodar a bolinha do mouse, ele vai dar zoom para você, tá? Fica mais fácil de você fazer essas conexões. Aí, ok, vamos lá. Posicione. Eu acho que ele vai precisar só de um condutor aqui só para conectar. Não tem problema, a gente coloca. Aí, pronto, tudo bem. Bom,
Aqui eu tenho, então, meu motor, ó, tem mais uma distância. Eu poderia até, se você pensar, né, esse motor já tem até o condutor embutido. Nem precisaria desse condutor aqui, eu coloquei só para demonstrar. Mas, enfim, coloca aqui 5 metros. Aqui tem um equipamento de proteção de disjuntor, tem um contator, tem outro cabo, né, de ser 1 metro, por exemplo. Tem um motor. Aqui no motor, eu quero que vocês ajustem a potência. Coloquem um motor que tem algum sentido, né? 0,2 kW é um motor minúsculo. Vamos colocar um motor aqui de 55 kW. Uma sugestão que eu dou para vocês é pegar um dos motores, dos vários e vários e vários exemplos que a gente fez em sala de aula, em CV, passa a potência dele para quilowatt, coloca um deles. Tá bom? Lembra que no trabalho eu estou pedindo 3 motores, não só um. Bom, então tem que ter no mínimo 3. Você pode pôr motor, pode pôr carga genérica, que é L, né? Pode pôr um banco de capacitor. Tranquilo, eu quero que vocês montem uma pequena indústria. Vocês podem até mesmo montar uma daquelas que a gente fez de exemplo. Tem vários exercícios aí que fizemos, né? Que tinha, a indústria tem uma carga de lâmpada de tanto, tantos motores, tanto não sei o que. Você pode fazer ela, tá bom? É que vocês criem aí. Bom, eu vou fazer um exemplo só com esse, só para ficar demonstrativo. Então, eu criei essa sequência de equipamentos, né? De componentes, por assim dizer. Quando você clicar em ICU, ele vai fazer o cálculo de todos os condutores. Olha só. Olha lá. 95 milímetros, 95 milímetros, 95, 70, 70. Tá? Ele já fez todos aqueles cálculos que a gente faz para calcular o dimensionamento dos condutores. ICS, ele mostra para a gente, é, também faz um outro tipo de cálculo, que é para determinação de proteção. Mas quando você clica em qualquer um dos dois, ele já calcula tudo, tá? Então, ele faz tudo ao mesmo tempo. E aqui, olha lá, resultado de cálculo, aqui ele mostra as correntes de curto-circuito, que a gente ainda vai estudar, tá bom? Aqui no ICU, vai voltar, né, para os condutores, tá bom? Também consigo ver a queda de tensão, olha lá, ó. 99,9, 99,8, 99,594, 99,527. Claro, né? Se você aumentar esse motor, por exemplo, tudo vai mudar. Tem que fazer os cálculos de novo. Olha lá. Aí perceba que todos os condutores já mudaram. Tá bom? Já mudou tudo. 400 milímetros e aqui 300. E se você ver o resultado da queda de tensão, olha lá, também mudou. Mudou porque assim, também mudou o condutor, né? Então, já está completamente modificado o meu sistema. Beleza? Aqui também entra a parte de proteção, que a gente ainda não estudou, mas ele permite. Você já vê até a curva, né, dos componentes. Deixa eu pegar um disjuntor aqui. Olha lá. Você tem a curva de proteção desse componente aqui selecionado. E ele gera um relatório. Esse relatório que é gerado, vou mostrar para vocês, tem todos os dados, todo o memorial descritivo desse projeto, né, dessa pequena planta industrial. Demora um pouquinho, porque o relatório tem mais ou menos umas 30 páginas. Ele já é tudo automático aqui, né? Então, tem que fazer a formatação, etc. Ele vai fazendo aqui. Já gerou. Deve ter alguma outra aqui.
Ah, e também, além do relatório, ele permite você imprimir o diagrama unifilar. Se ele ficar muito grande, ele vai fazer em 2 páginas, não tem problema, tá? Tranquilo. Então, eu quero que vocês me enviem o diagrama unifilar, quero o relatório. Relatório, deixa eu ver se eu consigo pegar. Ah, tá aqui, ó, o arquivo Word. Onde é que ele tá aqui que eu não tô achando? Peraí, aqui. Tá o relatório todo aqui. Com 9 páginas. Falei 30, porque depende do tamanho do projeto, né? Eu fiz um que tinha 30. Tá todo aqui, ó, toda a fiação, todos os disjuntores, todos os transformadores. Então, todo o cálculo é feito automático. E o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês demonstrem que os cálculos estão corretos. Então, por exemplo, você vai colocar 3 motores. Pega pelo menos um desses motores, faz o cálculo de qual seria o condutor para alimentar esse motor e mostra que o cálculo que ele fez no software é o mesmo que você obteria se você tivesse feito na mão. Tá? Eu quero isso aí. Senão, o trabalho vai ser avaliado com uma nota menor. Beleza? Então, o trabalho é basicamente esse. Pelo menos para um motor fazer essa demonstração, né? Que o cálculo está adequado. E lembrando que, para esse cálculo, né? Vou tirar aqui o propriedades, tá aqui. Você tem que colocar aqui o método de instalação, né? Tem todos os da norma. Olha lá. Canaleira, todos os que tem na norma tem aqui também. Par livre, eletroduto. Tem até o número e o nome, né? O tipo, igual a gente fez lá na norma. Ó, condição de agrupamento, quantos tem, então, temperatura, tá tudo já aqui. Se o cabo é multipolar, unipolar, então, aqui já tem todo o detalhamento de como que é esse cabo. Bom, então, o trabalho é esse, não é complicado e é bom para vocês praticarem também, utilizarem aí futuramente na vida profissional de vocês. Ah, tem também isolação do condutor, CLPE, PVC, etc. Bom, é isso sobre o trabalho. Bom, falei do trabalho, falei da lista. Quero mostrar para vocês, antes de mostrar alguns exemplos que eu passei na aula anterior, uma planilhinha aqui de fator de potência. Vou mostrar para vocês essa planilha. Olha só, aqui a gente tem uma planilha que permite você fazer a análise de uma indústria ao longo do dia e já fazer a correção do seu fator de potência. O que você precisa fazer nessa planilha? Você coloca aqui quantos motores vamos ter em cada um dos setores de produção e a quantidade de motores. Potência em cavalos, o fator de potência e o rendimento. São dados do fabricante, né? Aqui ele já calcula automaticamente. Se tiver a lâmpada, você põe aqui, né? E o período de funcionamento é, desses motores. Isso daqui é para você fazer aquele cálculo, não sei se vocês vão lembrar, do banco de capacitor pelo método tabular. Eu falei na aula passada que o tabular você tem que conhecer a operação da indústria ao longo de todo o dia. E geralmente a gente não fazia ele, a gente fazia o analítico. Aqui é o tabular. Se você olhar aqui, ó, das 6 às 20, olha lá, das 6 às 20 o setor A, tá aqui meu motor funcionando. Aí você pode se perguntar, de onde veio esse 137? Ora, nada mais é do que essa potência aqui, do setor A, em CV, passada para quilowatt kVAR. Aí você pode falar, eu não sei fazer isso, professor. E eu vou dizer, sabe sim, senhor. Não pode falar que não sabe, não. Olha só, vou fazer bem rapidinho aqui. Vou colocar aqui, ó, CV, S, T e Q. Eu vou colocar do ladinho aqui, só para ficar mais fácil de
Vocês veem. Aqui é o setor A. Então, quantos CVs tem no total? 200. Certo? Quanto que é o S? O S, que é a potência aparente, na verdade, é mais fácil fazer primeiro o P, né? Porque o CV é em relação ao P. Ele é isso aqui vezes 736, aquele número que a gente viu, né? Na parte de dimensionamento de condutores. E eu vou dividir por 1.000 para ficar em quilo. Olha lá, vou colocar aqui, né? Kilowatt. Então, que cálculo que eu fiz aqui? Eu fiz o número de cavalos, que é o... Peguei P16. Esse aqui tá errado, né? Ah, tá, não, tá certo. Peguei os 200. 200 veio daqui. Perfeito. Multipliquei por 736 e dividi por 1.000, certo? E aí, além disso, foi multiplicado pelo rendimento. Na verdade, teria que dividir, né? Dividir pelo rendimento. É 89%, então tem que pôr assim, ó. Dividido por 100. Pronto. Então, os 200 CV serão transformados em 165,39 cavalos. Eu sei que o S é o quê? P sobre fator de potência. P sobre fator de potência, certo? 196. E o quê? Como que eu faço o quê? Aí aqui eu posso fazer pelas duas formas que a gente viu lá em sala de aula. Pitágoras, pelo ângulo. Lembra que a gente fez isso? Como que eu faço por Pitágoras? Q é a raiz de S ao quadrado menos E ao quadrado. 106. E pelo ângulo? Pelo ângulo, o que que a gente tem que fazer? Primeiro tem que achar o θ. Como que eu acho o θ? É o arco, o seno. Eu não lembro como que é no... A cos aqui, eu já achei. No Excel. Peraí. Então é a cos do valor de potência. Esse ângulo que está aqui, ele está em radianos, tá? Então eu vou colocar aqui em rad. As unidades, né? Para ninguém ficar confuso. PA. Tá errado, né? Que o K é minúsculo. Vou dar um zoomzinho, talvez alguém tá aí achando ruim, né? Que tá pequeno. Desculpa, gente. Aqui eu vou pôr θ. Adiante. Se você quiser achar, eu quero achar em graus, igual na calculadora. Tudo bem. É só multiplicar por 180 graus e dividir por... Acho que o π no Excel tem que estar assim, ó. Pronto. Então, são 32 graus. Então, o Q é o P dividido pela tangente de θ. Nossa, de onde você tirou isso, professor? Está lá na aula passada. Dá uma olhadinha. Tivemos um problema, né? Ele não conseguiu fazer alguma coisa. Torna a tangente de um ângulo, ele devia ter feito. Será que tem que estar em graus? Não. Ah, é o P, né, gente? Desculpa. Tem radianos mesmo. O P não é o valor é o P, é isso aqui. Pronto. Tá certo isso? Não tá certo. Hum, por que que eu tô falando que não tá certo, né? Porque tem que dar o mesmo valor desse, certo? Então, por isso que eu tô falando que tá errado. Talvez aqui tem que estar em graus, vamos ver. Hum, hum, hum. Vou colocar aqui primeiro, a gente corrige. Bem,
Vamos entender. Ó, o fator de potência é 0,84. Isso vai dar 32,85 graus. Vamos ver quanto que é a tangente. Esse número aqui. Se ele consegue fazer. Não, a tangente de 7 não é. Porque de 45 graus é 1. Então não tem como. Certo? Então, com certeza, o valor tem que vir em radianos. Ó, tá dando 0,64 a tangente desse ângulo. Ah, já entendi aqui o problema. É porque o Q é P vezes a tangente. Eu que não lembrei da aula passada. Vamos lá? Vamos dividir por 1.000, né? Ou não é necessário? Não, não precisa, porque... Pronto, olha lá, ó, os mesmos valores, certo? Vou colocar aqui método Pitágoras. Aqui o método é do ângulo, certo? Então aqui eu tenho os meus valores para esse primeiro grupo de motores, certo? Se você quiser fazer do B, aí ficou muito fácil. É só substituir aqui, né? Ó, arrasta, 750, né? E arrasta todo o resto. Pronto, já tá tudo calculado. Facinho demais, certo? Porque tá tudo um embaixo do outro, né? Essa aqui é a mágica do Excel. Ele dividiu aí pelo fator de potência, o P, como que ele achou pelo rendimento, né? Etc. Eu não sei que conta foi feita aqui, que está dando um pouco diferente, né? Se vocês olharem. Eu estou achando que quem fez originalmente essa planilha, eu acho que essa planilha é de um professor do IF também, eu não sei que cálculo foi feito, mas eu estou achando que ele fez, ao invés de dividir pelo rendimento, ele multiplicou. Ele vai dar 131. Eu acredito que foi feito isso. E eu acho que o outro motivo, quer ver? Vocês sabem que eu sou teimoso, né? Eu gosto de descobrir. Eu acho que ele fez isso. Aqui ele usou 746. Não, não. Tá perto, né? Que aqui tá dando 137. Eu não sei que cálculo ele fez, mas eu tô achando que ele usou outro valor para converter de CV a potência ativa. É porque tem uma diferençazinha, não sei se vocês vão lembrar disso, né? O HP e o CV não são exatamente o mesmo valor. Então, pode ser daí o primeiro problema. Mas o segundo problema, peraí que ficou bem errado agora. É dividido, né? É que ele multiplicou pelo rendimento. E, na verdade, tem que ser dividido. Por quê? Como o rendimento indica o que sai pelo que entra, eu vou precisar colocar um pouco mais de potência elétrica para obter o mesmo rendimento mecânico. Por isso que o meu cálculo está dando um pouquinho maior. Tá? Mas, ok, isso aqui é só um erro, tranquilo, é só substituir os valores. Enfim, posso fazer isso para todos, né? Aqui eu vou falar que é o uau. Então, é o F, né, que são os motores. E que eu consigo arrastar tudo. Pá, um errado um pouco, né? Deixa eu puxar daqui. Só as fórmulas. Aí, beleza, ó, isso aqui tá errado por causa desse 50%. É só tirar que vai dar certo. Pronto, tá aí. Então, vou copiar a formataçãozinha aqui. Aqui. Vou tirar os números, né? Aqui do número. Pronto. Então, estão todos aqui os meus valores, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que a gente fez em sala de aula, porém, fazendo agora no Excel, tá bom? Essa planilha está disponível para vocês. E o que eu queria mostrar para vocês é, substituindo aqui os valores, né, de acordo com os horários, ela nem está automática ainda, né? Eu poderia colocar aqui início e fim e mandar preencher automático. Depois eu posso fazer isso com vocês, se alguém tiver interesse, né, em aprimorar um pouquinho o Excel para engenharia, para técnica. Então aqui ele faz o cálculo da correção do fator de potência. Ele usa aqui, ó, se você olhar, é o método do ângulo, certo?
Ah, tinha até uma função que eu transforma para graus, nem precisava multiplicar por 180 e dividir por pi, igual eu fiz. Mas sem problemas. Aqui é feito o QC necessário. Ele faz exatamente aquele cálculo que a gente fez lá em sala de aula. Potência ativa vezes tangente do arco cosseno menos tangente do arco cosseno. É o mesmo cálculo. E aí, quantos bancos precisam, certo? E aí, se você olhar aqui, ele fez o cálculo ao longo do dia. A cada horário, qual seria o banco ideal para corrigir o fator de potência, certo? Então, é, aqui é feito um cálculo, certo? E aí, é definido quantos bancos e de qual valor, né, que será utilizado e a potência que vai ser efetivamente manobrada, para você poder ter o fator de potência final, né? Aqui, lembra, ele fez um cálculo inicial e depois foi feita uma determinada. Aqui no caso, por exemplo, precisa de 264 kVAR. Aí ele dividiu, ó, 264 por AI1. Vamos ver o que é AI1. Olha lá. O banco é de 30 kVA. Então, se eu preciso de 260 dividido por 30, vai dar 8 bancos. Então, foi definido 9 bancos. 9 vezes 30, 270. Isso é uma multiplicação. Então, foi calculado 264 mais, como o meu banco não é exato, né? Então, vai utilizar 270. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Aqui é um caso de bancos automáticos, né? Que eu vou trocando por estágio ao longo do dia, para o meu fator de potência ficar certinho. Aqui também é feito um banco fixo, né? Então, com um banco fixo eu tenho esse resultado aqui, de 350, né? Porque é o maior que eu preciso. Se você olhar aqui, o valor aqui deu 342, né? Então, um banco de 350 resolveria completamente. Só que, em alguns horários, vai ficar ruim o fator de potência com o banco fixo, tá vendo? Então, esse método aqui, ele é legal porque você consegue ver é, ao longo do dia, né? Como é que fica sua indústria. Então, aqui, ó, ele mostra a potência ativa, a potência reativa ao longo de todo o dia. E aqui também. E aí a gente também poderia fazer, acho que não tem aqui, né? Um gráfico com o fator de potência. Ah, talvez já tá. Ah lá, ó. Então, o original é o vermelho, ó lá. Só no início do dia que tá ok, quando começa a funcionar, fica tudo abaixo da linha de referência, que é o preto. E com os bancos chaveados, né, que é o azul, fica a linha azul, certo? Então aí fica completamente corrigido. Você vê que fica quase rente, né? Porque tá chaveando os bancos. Eu poderia inserir aqui também. Vamos colocar, não custa nada. Eu vou adicionar com os bancos fixos. Os valores de X da série são os mesmos, né? É só os horários. Eu não sei se ele colocou, deixa eu ver. Não colocou nada aqui, colocou só os valores de Y. E é fator de potência final. E tá errado, né? É esse daqui. Tirar. Tirar tudo isso, que fica mais. Ai, pronto. Olha lá. Então, com o fixo, você vai perceber o seguinte. É, no início do dia, o fator de potência é zero, né? Então, tá, porque só tem o banco de capacitor ligado. Aí, durante o dia, os 350 resolvem o problema. Mas aí, quando chega a noite, abaixo, depois da meia-noite, vai lá para zero, tá? O fixo resolve o problema, mas eu precisaria de alguém para ir lá e desligar ele. Ou ligar ele, né? Quando começa o dia na indústria, termina o dia na indústria, certo? Então, aqui é bem legal para a gente ver isso aqui.
Ah, já tinha. Aqui está mostrando é o ângulo, né? Ao invés do fator de potência. É o ângulo de referência, que é o fator de potência, é 23,07, né? Que dá 0,92. Então, e da mesma forma está mostrando os ângulos aí. Bom, então, aí estão todos os gráficos, né? Então, a tabelinha para vocês utilizarem também, se for do interesse de vocês. Estudar e também fazer algum trabalho profissional relativo ao fator de potência, tá bom? A tabelinha está disponível. Outro que eu queria mostrar para vocês, não, de fator de potência era isso por enquanto, certo? Beleza. Vamos só então fechar essa aula com os dois exemplos que eu tinha falado para vocês tentarem resolver. Ó, então, era este. Vamos lá. Então, aqui eu tenho uma indústria, tem a seguinte carga: iluminação incandescente, fluorescente, motor de indução e dois motores síncronos. Calcule as potências. Isso aqui é bem fácil de fazer. Para cada uma das cargas, você vai calcular o P, o S e o Q, certo? Então, é só separar. Incandescente, 20 kW, cosseno φ é 1, né? Não tem reativo na iluminação incandescente. Fluorescente, 100 kW, cosseno φ 0,9. Vou ligar o meu laser, né? Fica melhor para vocês. Tá aqui meu motor síncrono. Em avanço quer dizer que é capacitivo. Cosseno φ 0,90. Potência ativa, 73,6. Motor de indução, 184 kW, cosseno φ 0,8. Você tem o cosseno e tem o P, você consegue calcular o S e o Q para todos. Incandescente, então, potência ativa é 20, cosseno φ é 1, tá? Então, só tem potência aparente e potência ativa, não tem reativo. Fluorescente, potência ativa é 100 kW, cosseno φ é 0,9. Você consegue calcular o ângulo, 25,84. A aparente é a potência ativa dividido pelo cosseno, porque a definição de fator de potência é cosseno de φ, ou FP, P sobre potência aparente, que é o S, tá? Aqui está usando PA, mas é a mesma coisa que o S. 100 por 0,9 dá 111. E aí, posso usar a tangente, né, para potência reativa. Lembrando que a tangente é cateto oposto, Q sobre P. Passa multiplicando, é P vezes a tangente. Igual a gente fez ali no Excel. Você vai achar 48,4. Ah, não quero fazer assim, quero fazer Pitágoras. Pode fazer, 111 ao quadrado, menos 100 ao quadrado. Tira a raiz, vai dar o mesmo valor. Motor de indução diverso, mesmo procedimento, cosseno é 0,8. O S, 184 por 0,8, 230. Potência reativa é o P vezes a tangente do ângulo. Você acha o ângulo pelo arco cosseno de 0,8, dá 36,87. Você vai achar aí 184 vezes 0,75, 138 kVAR. E o motor síncrono, você tem a ativa, tem o cosseno, tudo certo, mesma coisa. P sobre o cosseno, 73,6 por 0,9, dá 81,78. E a potência ativa é a potência, ou potência reativa, desculpa, é o Q, é o P vezes a tangente do ângulo. O ângulo você acha pelo arco cosseno de 0,9, dá 25,84, multiplica, vai achar 35,6. Tentem repetir todos esses cálculos nas calculadoras de vocês, no papel aí no caderno. Bom, potência ativa é só somar todo mundo. Reativo, tem que lembrar que tem um motor, que é esse último aqui, que está em avanço. Então, o reativo dele é negativo. É o único. Então, soma todo mundo, subtrai ele. Pronto, você achou a ativa total, 377. Reativa total, 150. Quer achar o S? Faz Pitágoras. 377 ao quadrado, 377,6 ao quadrado, mais 150,8 ao quadrado. Soma os dois, tira a raiz. Vai dar 406,5. Se você quiser achar o ângulo, só achar pela tangente. Potência reativa pelo P, 150 por 377. Dá 0,399. E o φ é só usar arco tangente, né? Vai achar 21,77. Fator de potência cosseno de φ, 0,929. Então, resolvidinho aí esse problema.
Qual mais que a gente não fez? Esse, né? Esse daqui já era para o transformador. Tem que usar a fórmula que está aqui no slide. Vamos lá, então. Ó, você precisa dessa fórmula. Potência nominal do transformador. Quanto que é? Transformador de 1000 kVA. Então, é 1000. Corrente de magnetização do transformador. Ele falou, ó, a iluminação de vigia, corrente de magnetização é 1,5% da nominal. Se você olhar aqui, a corrente nominal do transformador nada mais vai ser do que 1000 dividido por V raiz de 3. Quanto que é a tensão dele? 380. Então, 1000 dividido por 380 raiz de 3. Nominal vai ser 1519,3. Aqui está 0,38, porque o 1000, se você olhar aqui, é kVA. Se eu colocar 380 aqui, vai sair em quiloampere, vai dar 1,5 quilo. É a mesma coisa que o 519. A corrente de magnetização, está aqui, ó, I0, ele falou para mim que é 1,5%. Então, 1,5% da nominal dá 22,7 amperes, certo? E o que mais que a gente precisa? Perdas a vazio do transformador. Vamos ver se ele falou. Ele não falou. É porque você tem que olhar onde? Na tabela. Olha lá. Perdas a vazio do transformador. 3.000 para um transformador de 1000 kVA. 220 ou 380. Então, 3 quilowatts. Só substituir tudo na fórmula, certo? E você vai encontrar aí, perdão, o PRE, que é 14,6 kVAR. Você vai usar um banco de 15. Ok? Então, sem muitos problemas aí. Esse eu resolvi, esse resolvi. Esse foi o único que eu não resolvi. Esse aqui, eu quero que vocês tentem resolver na mão e também tentem usar o mesmo Excel que eu fiz lá para resolver ele. Você não vai precisar dos horários, tá? Usa o Excel, coloca os dados e tenta fazer ele. É bem tranquilo, tá bom? No caso da lâmpada, trata ela como se fosse um motor. E também soma as potências, né, da lâmpada com a do reator, certo? Bem como, lembra de somar as potências, né, o ativo com ativo, reativo com reativo. Bem como para os motores, considero que o rendimento é 100%, porque não foi informado, então você considera. Aqui tem a resposta, tá? Aí você vai achar um fator de potência de 0,81 e eu pedi para você propor uma correção. Tenta fazer ele pelo Excel. Aqui vai dar, eu fiz um Excel aqui, né? Vocês vão achar aí um valor bem parecido, tá bom? E aqui está o banco de capacitor que vai precisar, 100 kVAR, tá bom? Bom, gente, de fator de potência era isso. Eu quero que vocês me respondam, quer seja no grupo de WhatsApp, ou no Moodle, ou no e-mail, se está claro, se não está claro, se precisa de mais alguma informação, mais alguma aula, uma sugestão de vídeo para assistir, uma revisão, me falem que eu passo para vocês e a gente se encontra nas nossas aulas presenciais. A lista e o trabalho já estão disponíveis para vocês fazerem, tá bom? Então eu agradeço aí a atenção e nos vemos.